As pessoas estão confundindo, sim, já foi reconhecida já em alguns lugares. Eu tô muito admirada, cada dia que passa eu tenho mais orgulho dela. Acompanhando lá, eu comecei a chorar, fazendo oração pra ela. Eu não acho que parece tanto, mas as pessoas estão achando muito parecidas. Nós somos muito parecidas aqui fora também. Eu acredito que ela não vai segurar muito, eu acho que ela vai acabar ficando com ele, sim. Poder de ser escutada mesmo, as pessoas param pra ouvir ela, isso é muito bom. Hoje é quarta-feira e tem episódio novo do É Tempo de BBB, hoje com convidados especiais aqui na mesa e também uma outra convidada especial que eu conto pra vocês daqui a pouquinho. Então vem com a gente o nosso novo episódio de É Tempo de BBB. Na nossa mesa hoje temos uma pessoa estreando no nosso É Tempo de BBB, uma pessoa que adora dar super dicas para as pessoas nas redes sociais, nosso colega aqui também do jornal, Luiz Cabral Inácio. Seja bem-vindo, Luiz. Ei, Lombardi, tudo bem? Tudo, feliz com a sua presença Eu tô aqui. mais feliz ainda, é muito bom participar aqui do programa, a primeira vez, mas eu tô aí querendo a segunda, a terceira, a quarta, tamo aí doidinho querendo conversar sobre BBB. Eu aproveito que você tá falando com a nossa produtora, Laura Maria, né, mais uma vez aqui presente, bem-vinda. Obrigada, Lombardi, é um prazer estar aqui, um prazer também conversar com o Luiz, falar desse programa ótimo e tô super empolgada porque hoje tem convidada especial também, né? Uma convidada muito especial que eu já vou chamar para poder participar do nosso papo, porque ela pode trazer algumas informações sobre uma participante mineira que está no BBB 24. Ela se chama N, que é irmã da Anne, participante do BBB 24 de Esmeraldas, e que está lá no BBB arrasando, chamando a atenção com um jogo que tem me chamado muita atenção, que eu tenho curtido muito. Então, N, seja muito bem-vinda ao nosso É Tempo de BBB. Bom dia, gente, prazer em falar com vocês. Tô muito realizada de estar aqui hoje. Que bom, N, a gente fica feliz com você, pelo seu tempo, você poder participar aqui com a gente. E eu queria começar a nossa conversa perguntando sobre o nome de vocês. Você e a Anne são irmãs gêmeas, mas como que é esse nome de vocês, Denisiane e Denisiene? De onde que é? De onde que veio? Como que surgiu? Então, isso é coisa da minha mãe, né? Assim, a gente não sabe a explicação, ela fala que é lindo, só ela acha. A gente acostumou a chamar de Anne e N porque a gente abreviou o nome, né? Era muito longo, assim, quando a gente era pequenininha para poder falar. E aí a gente abreviou o nome para poder ficar mais fácil, mas não tem um significado, assim, específico, não. E depois que ela entrou pro BBB, eu descobri mais Denisienes e mais Denisianes. Eu fiquei surpresa também, porque até ela entrar eu não tinha, assim, eu nunca tinha ouvido falar quem chamava Denisiene ou Denisiane. E uma coisa que chama a atenção é que vocês são gêmeas idênticas, né? Pelo fato da sua irmã agora estar dentro do BBB, as pessoas te param na rua perguntando, mas você não estava no BBB? O que você está fazendo aqui? Existe essa confusão nas pessoas te abordando? As pessoas estão confundindo, sim, já foi reconhecida já em alguns lugares. Ontem eu fui comprar... eu parei nesses lugares que vende queijo, essas coisas mineiras assim, e o atendente sabia quem era a Anne, e eles ficam assim, gente, mas você não tá no BBB? Ou então, você é irmã da Anne que tá no BBB? É muito legal quando eles reconhecem, assim. Eu fui no restaurante esses dias também, eles reconheceram, é muito legal. E assim, eu não acho que parece tanto, mas as pessoas estão achando muito parecidas. Vocês acham que parece muito? Muito. Muito. Muita Eu semelhança. acho que até a fala, né, o sotaque, a voz é igualzinha. E é super legal a gente ter uma pessoa com esse sotaque vendo, a gente vê e tal, você reconhece, é bem interessante ter alguém assim com esse sotaque lá na TV, em horário nobre, né? E aí, eu queria te perguntar um pouquinho, como que tem sido, assim, a gente viu que você tá cuidando do bebezinho da Anne, nesse período que ela tá confinada,
Como que tem sido essa rotina de cuidar dele, ao mesmo tempo de acompanhar o BBB? Você já tinha como tia, né, coruja, você já cuidava dele antes. Você também tem uma filhinha, né? Como que tem sido? Então, na verdade, o Luca, ele tem ficado com o pai, né? E eu ajudo quando é necessário, assim, para poder dar um suporte para ele. Ele fica comigo e com o pai. E eu tenho minha filhinha também, Lua. Ela se chama Lua. Os dois são super amigos, assim, são irmãos e são apaixonados um pelo outro. Então, assim, eu com o Luca, a gente, na época que a Anne engravidou, eu morava com a Anne e, assim, a gente tem uma conexão desde a barriga dela, sabe? Assim, é um amor surreal. E sempre quando eu posso estar com ele, eu tento pegar, porque eu sou alucinada com ele. Ele é o amor da minha vida. O mesmo amor que eu tenho pela minha filha, eu tenho por ele. E ele pergunta pela mãe, sente falta, e como é que vocês têm lidado com essa saudade dele? Ele pergunta cadê a mamãe. A gente sempre tenta falar claramente para ele, não excluir ela da vida dele. Vem cá, amor, pra você aparecer aqui, ó. Essa é a Ai, que lindo! Ai, que fofinho. Oi, Lua, tudo bem? Que linda! é Luca e Lua. Aham. Ela é alucinação com ele, os dois são muito parceiros. E agora quer falar. A gente fala que ela foi trabalhar, que ela vai voltar, que ela ama muito ele. A gente não exclui ela da vida dele, sabe? Aí ele tem lidado bem com a situação, lógico que sente falta, mas a gente tem sido muito claro com ele, assim. Anne, eu queria conversar com você, assim, te perguntar, porque a Laura até comentou que você, a sua irmã, tendo a fala dela, com o sotaque dela, é tão legal ver isso no horário nobre e tal, da Globo, né? E eu achei que logo na primeira semana em que ela foi líder, ela já colocou a que veio. Como é que você tá vendo a posição da sua irmã, aqueles discursos que parece assim, tipo, que ela é bem sensata, é bem inteligente no jogo. Como é que você tá sentindo que tá a participação dela no jogo? Então, eu tô muito orgulhosa, assim, da postura dela. Não é nada diferente do que ela é aqui fora. Ela sempre foi muito centrada, muito sensata. Ela é uma pessoa esforçada, tanto que ela ganhou a prova, né, do carro, ficou 19 horas em pé lá. Eu tô muito orgulhosa dela, não imaginava uma pessoa diferente lá dentro. Ela é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, igual aconteceu a situação da Vanessa Lopes, que todo mundo ficou apontando o dedo e ela pegou como mãe mesmo pra ela, assim, não, eu vou acolher essa menina porque ela tá precisando, sabe? E assim, eu tô muito admirada, cada dia que passa eu tenho mais orgulho dela. Eu sabia que ia ser assim e tá me deixando muito orgulhosa mesmo pelas atitudes dela lá dentro, de acolher as pessoas, sabe? Isso é muito legal, você se colocar no lugar do outro nos dias de hoje, né? É muito difícil isso. Com certeza. E eu acho que ela tá tendo uma postura bem firme, né? E os discursos dela, ela costuma ter esse tipo de fala em família mesmo, às vezes assim, ela tira... Porque a gente percebe que ela fica em alguns momentos ali, ela tira um ponto ali pra conversar e pra falar, e todo mundo escuta. Aí na sua casa, com a sua família, também é assim? Então, a Anne, ela aprendeu a ser muito resiliente, assim, aprendeu a se portar bem depois da... Não que ela não era assim, mas ficou mais depois da maternidade. Meio que transformou ela como mulher, ela pensa mais para falar, ela tá com essa postura mesmo, assim, depois da maternidade, amadureceu muito esse lado dela. Então, assim, lá em casa também, até minha mãe pede conselho para ela. Ela é meu porto seguro aqui também. Sempre quando eu saio do trabalho estressada ou que acontecia alguma coisa, eu ligava para ela. Eu falo que a minha maior saudade é de poder falar com ela todos os dias e pedir conselhos mesmo, que ela tá muito conselheira lá dentro, muito mãezona, e ela era assim aqui fora mesmo.
E tem amigas que até se surpreenderam com ela. Falam assim, gente, mas se eu soubesse que não conviviam tanto assim, se eu soubesse que tinha esse lado dela, eu tinha pedido mais conselhos. Porque ela está centrada lá dentro, muito sensata, e a gente está bem orgulhoso da postura dela. Ela chega com argumentos para poder pontuar as ideias dela, né? Então isso também é uma coisa que vocês valorizam. O Davi estava super explosivo lá, né? Que aconteceu a situação lá da comida, que o pessoal reclamou com ele. Ela esperou ele acalmar para poder falar com ele, para poder acalmar ele mesmo, para ele poder falar tudo que ele queria falar. Só que para ele tomar cuidado com as palavras dele, é uma coisa que a Anne toma cuidado aqui fora também. A forma que ela tá expressando, né? E aí ela passou isso pro Davi, ele não tava escutando ninguém e ele parou para ouvir ela. Eu achei isso o máximo, assim, ela realmente tem esse poder de ser escutada mesmo. As pessoas param para ouvir ela, isso é muito bom. E Anne, a Anne, ela protagonizou um dos momentos mais emocionantes até agora do BBB, que foi quando ela ganhou a liderança e principalmente depois que ela ganhou o carro. Assim, eu acho que quem assistiu e quem também já teve essa sensação de ter seu primeiro carro, depois de muita luta, muita dificuldade, conseguiu ter uma certa empatia e se emocionar junto com ela ali. Como que foi isso pra você? Eu vi que você comemorou o carro e tal, e é claro, é legal ter um bem, mas assim, eu acho que a conquista foi muito emocionante, foi muito legal. Como que isso mexeu com você? Você também sentiu daí a emoção que a Anne sentiu de lá? Foram, assim, momentos apreensivos. Eu estava no trabalho na hora e eu coloquei lá no Globoplay para poder assistir a prova inteira. E a gente ficou acompanhando lá, eu comecei a chorar, fazendo oração para ela. Realmente a Anne precisava desse carro, ela andava para cima e para baixo de ônibus para o trabalho dela, para ir para buscar o Luca também, às vezes, para ir na minha mãe, ela não tem carro. Então, assim, além de tudo, além dela ter ganhado o carro, ela ficou muito orgulhosa, assim, de ter conseguido, né? Isso emocionou bastante a nossa família. Ela ficou muito emocionada. Eu chorei muito, muito. Até hoje, assim, eu não acredito em tudo que tá acontecendo na nossa vida. E muito grata mesmo por ela ter conseguido. Desde quando ela entrou, que eu vi o foco dela, a carinha dela no início da prova, eu sabia que ela ia até o fim, que nada ia tirar ela de lá. Ela falava o tempo todo que ela se imaginava no carro com o Luca, né, que é o filho dela, e isso, assim, deu força para ela, dava para ver que ela não ia sair de lá tão cedo. E se tiver outras provas de resistência, ela vai dar o melhor de si. A gente sempre foi acostumada a trabalhar em pé, né, antes de tudo a gente trabalhava com evento, e assim, eu já imaginava, ela vai ficar até o final se tiver prova de resistência de novo. E entrar no BBB sempre foi um sonho dela? Foi a primeira vez que ela tentou entrar? Sim, sempre foi um sonho dela, não foi a primeira vez, já tinha uns 3 anos que ela tinha se inscrito, só que ela nunca chegava nessa parte final, né? Nas seletivas ela sempre entrava, mas não chegava em todas as partes da seleção. Mas sempre foi um sonho dela, ela sempre falou que queria participar e graças a Deus esse ano deu certo, assim, eu acho que Deus faz tudo do jeito que tem que ser, porque esse ano ela realmente estava preparada para poder entrar, tanto mentalmente, quanto o Luca estava mais, né, o Luca já tá um pouquinho mais velho, então, assim, graças a Deus, ela... Dá aqui, filha. Isso aqui é perigo, colocar na boca. Graças a Deus, ela conseguiu esse ano. E, assim, ela estava mais preparada, sabe? O Luca estava com 2 anos já. Então, assim, se fosse antes, talvez ia ser um pouco mais difícil para ela estar lá dentro com o Luca mais novinho. A gente tem muita curiosidade, sabe, Anne, sobre como que é esse processo de seleção, de inscrição e tal. Você acompanhou a Anne nesse processo? Você tem alguns detalhes que você pode passar pra gente de como foi essa seleção? Eu acompanhei todo o processo de seleção, só que por questão contratual a gente não pode falar como que é feito
eu como ADM dela, que respondo por ela aqui fora, a gente não pode falar como é feito esse processo, né? É uma questão contratual. Mas, assim, eu acompanhei todo o processo, ela estava muito confiante desde o início, em todas as partes da seleção que ela fez. Mas a gente não pode falar. Então, reformulando a pergunta, já que você não pode falar muito sobre essa seleção, já que você acompanhou essa seleção, você não ficou com uma vontadinha de ir pro Big Brother também, não? Eu falei com as pessoas que me perguntaram isso, eu falei que eu tenho vontade, minha filha tá muito pequenininha ainda, mas eu tenho vontade sim, eu só não sei se pro Big Brother tem alguma relação de irmã, né, se eu posso me inscrever nos outros anos, mas eu tenho vontade sim de participar, ou então de um outro reality, eu tenho vontade. Por ser, assim, muito da nossa índole, né, a nossa postura seria muito parecida, não tem nada assim que ela faça lá dentro que eu não tô apoiando ou concordando, sabe? Eu tô muito orgulhosa, eu acredito que a gente teria praticamente as mesmas atitudes, nós somos muito parecidas aqui fora também. Você falando sobre a postura dela no jogo, e até te perguntar sobre o grupo que ela tá ali inserida, né? Qual que é a sua avaliação desse grupo e até mesmo ali um possível flerte que há entre a Anne e o Matheus. O que você acha disso? Eu tô apaixonada com o grupo dela, assim, todo mundo que tá lá me representa muito. A Alane, eu amo ela, a Beatriz nem se fala, são pessoas que eu falo que eu quero ter amizade aqui fora. O Marcos Vinícius também, amo ele desde a prova de existência. E o Matheus, então, assim, tenho admirado bastante ele como homem, como parceiro dela de jogo, como também de prova de resistência. Eu acho que nem tanto de resistência como agilidade, ele é uma pessoa que manda muito bem. Então, eu acho que ele tá dando um apoio para ela lá dentro. Se precisar de fazer prova em dupla, eu queria muito que ela fizesse prova com ele, porque eles são muito ágeis. A Anne é bom na resistência, ele é bom na agilidade. Eu acho que seria uma dupla perfeita para ganhar todas as provas lá. Mas e um possível afé, um relacionamento entre eles ali? O que você acha dessa ideia? Que as pessoas nas redes sociais estão shippando, porque rola umas brincadeiras entre eles ali. Você acha que de fato é uma brincadeira ou pode ver algo a mais? De início, eu achei que ela não ia ficar, porque é uma coisa que a gente tinha conversado aqui fora. Ela falou que não ia ficar com ninguém, porque a gente sabe, né, que atrapalha muito o jogo nos realities que já tiveram. Mas eu acredito que ela não vai segurar muito, eu acho que ela vai acabar ficando com ele sim, porque é uma coisa que ela procurava aqui fora também, de ser uma pessoa parceira, que respeita ela como mulher. A Anne, ela sempre gostou de um perfil heterotop, aqueles caras perfeitos, que musculoso, sabe? Que, assim, zero defeitos, mas que a personalidade não agradava ela tanto. Ela fala que não tem como ter os dois juntos. E aí o Matheus é tudo diferente do que ela tinha aqui fora, né? Ele é uma pessoa bacana, que trata ela muito bem como mulher, que respeita ela, respeita as decisões dela. Então, eu acredito que ela não vai segurar muito tempo. Daqui a um tempo ela vai ceder, sim. E eu tô aqui para apoiar ela em todas as decisões dela, se ela decidir ficar com ele. A gente apoia, as amigas aqui estão apaixonadas com ele também. Mas se ela puder segurar, assim, pro jogo, eu preferiria, sabe? Aqui fora eu já não sei, mas lá dentro eu acho que acaba desfocando mesmo um pouco. A gente sabe que o povo shippa agora, mas depois que tá junto, aí começa aquela coisa. Então, assim, eu tenho um pouco de medo disso. Mas se ela quiser ficar, eu vou super apoiar ela. E agora falando um pouquinho do jogo em si, assim, dos acontecimentos mais recentes. O que você tem achado, assim, da dinâmica da casa num geral? Dos outros participantes? Ontem a gente teve uma eliminação, na terça-feira a gente teve a eliminação. Qual que é a sua avaliação, assim, do jogo em si, da casa, assim, de uma maneira mais geral? Então, eu tô gostando muito do lado que ela tá. Acho que já tem um lado bem definido. Só dela tá contra o Rodriguinho, pra mim, já tá maravilhoso. Assim, em outro grupo, né, que não seja ele, no início que ela tava
é que ele colocou ela no VIP dele, a gente já tava meio assim de ter essa proximidade, porque lá dentro a gente sabe que não tem como a gente ter essa visão, né, do que tá certo, o que tá errado. Eu já tô muito satisfeita com o grupo que ela tá. São pessoas de índole que eu tenho uma admiração. Lua, e estou muito satisfeita com o lado que ela tomou, sabe? Em relação à dinâmica, assim, das provas, essa coisa de sorte que tá rolando agora, assim, me deixa apavorada, porque a Anne, ela não é muito da sorte, e ela não conseguiu fazer 2 provas por conta disso, mas eu acho, assim, que a postura dela, todos os participantes que ela tem colocado, que ela tem votado, saíram. O Vinícius, né, que saiu ontem, era um alvo. E aí, o Vinícius saiu, agora falta a Raquel também é uma pessoa que vota nela. Mas, assim, eu acredito que o público tá, por enquanto, do nosso lado, sabe? Eles estão contra algumas coisas que estão acontecendo. Quem tá próximo do Rodriguinho vai acabar saindo um por um. E eu tô muito satisfeita, assim, com o lado que ela tomou, com a postura dela em se posicionar. E em relação à dinâmica do jogo, eu tô doida pra acabar essa fase de sorte, sabe? Porque eu entendo que são muitos participantes e eles estão fazendo isso como uma forma de já eliminar alguns nas provas, porque senão a dinâmica fica muito extensa, né? Mas tô muito satisfeita com a postura dela, assim. E se você pudesse mandar uma mensagem para Anne hoje, com tudo que você já viu, né, desde a estreia, né, está aí na 3ª semana do programa, o que você falaria para sua irmã? Eu falaria que eu tô muito orgulhosa dela. Ela continue vendo esse lado bom das pessoas, para ela ficar esperta com algumas coisas, né, que estão acontecendo. Fernanda, como é que é o nome? Pitel. Pitel, para ela ir os alvos, assim, mesmo que a Pitel voltou de 2 paredões, para ela poder visualizar isso melhor, para ela não ficar com medo de botar camarote, porque as pessoas estão vendo aqui fora, sabe, o que está acontecendo. E o grupo dela tá jogando limpo para ela continuar mantendo essa linha, que eu sei que ela não vai sair, porque é muito do caráter e índole dela. Então, falar para ela mesmo que eu estou muito orgulhosa de tudo que está acontecendo e para ela continuar seguindo essa jornada dela, que eu estou muito feliz. Maravilha, Anne. Anne, agradeço muito o seu tempo, a sua participação aqui no Nosso Tempo de BBB. Que a gente volte a falar mais vezes sobre a participação da Anne, que a gente torce para que ela chegue cada vez mais longe nessa temporada. Mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente. Quando precisar, pode me mandar aqui, que eu sempre vou entrar. E é super bom, sempre é bom conversar com vocês e bater esse papo aqui. A gente agradece, Anne, mais uma vez pela sua participação e até breve. Maravilha de papo, gente, com a Anne. Mas agora eu quero que a gente fale um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto, né, saindo da Denisiane. Vamos falar sobre a última eliminação. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a saída de Vinícius. Vou começar com o Luiz Cabral, né, que tá estreando a nossa mesa. Eu tô doido querendo falar, gente. Tá se coçando ali. Quase que ele tá ali fazendo a Suzana Vieira. Não tenho paciência pra quem tá começando agora. Nossa senhora, nada disso. Eu tô assim, ó, coçando aqui realmente pra poder falar, porque vocês pararam pra pensar que agora que realmente está começando o Big Brother, né, vamos dizer assim, porque agora que tem 20 participantes, né, se fosse ver nas outras temporadas, tinham o quê, 22, 20 por aí, ou seja, tinham 26 dessa vez, e agora sim, na 3ª semana, tá chegando o momento em que a gente realmente começa a ter aqueles participantes que a gente já está acostumado. Então, no início, a gente pensou assim, nossa senhora, tá muito cheia essa casa, a gente ficava naquela dinâmica lá de indicação, não parava de gente o tempo todo conversando. E ontem na eliminação teve 5, né? 5... Quinta, foi a primeira 5 vez. pessoas na Primeira Berlinda, vez. né? Na história do BBB, de 20 e tantos anos, né? Justamente. Então isso foi bem pesado ali. O clima estava bem nervoso, bem tenso. E o Vinícius ter saído, eu acho que foi, assim, muito proveitoso para casa, inclusive, porque acaba que
o pessoal tá realmente vendo o que tá realmente acontecendo lá dentro, né? Então eles já têm caminhos ali a seguir. A Pitel, a Anne até falou, a Pitel por ter ficado a segunda vez, ela volta um pouco mais forte, mas assim, ainda tá ali do lado do Rodriguinho, então tá sabendo que tá fazendo coisa errada, então pode ser que aconteça algo que ela vá desvincular ali um pouco, mesmo sabendo que ela tá um pouco mais forte, vamos dizer assim, né? Sim. E é legal isso que você falou de tá começando agora, que a gente tem 20 participantes, porque tá começando agora para eles lá também. Então aí eles começam a ver o que tá dando errado, o que não tá. Justamente. E aí a gente até brincou, antes de começar o programa, que no fim da eliminação, o Bin Laden ficou lá no meio da grama assim, recalculando rota. Eu imaginei aquela voz de aplicativo de trânsito, Com né? certeza. Tipo, recalculando rota. Mas acho que não sei se ele conseguiu ainda achar esse caminho. Porque a saída do Vinícius, acho que bugou de uma forma geral, principalmente o Bin Laden. Até mesmo o Rodriguinho ficou meio naquela situação assim. Ele começou a analisar que os aliados dele até então estão saindo do jogo. Sim. Que ele falou após a eliminação no quarto líder que todas as pessoas, as duas pessoas que ele indicou diretamente para o paredão voltaram. Então agora ele falou assim, meu jogo está errado. Ele já fez esse raciocínio, né? Mas a questão é, será que ele vai mudar o jogo dele? Porque acho que nas outras eliminações o Tadeu Schmidt deu um recado muito claro para as pessoas, mas eu não vi elas assimilando esse recado. Ontem ele fez um discurso completamente confuso, que até agora eu não sei o que quis dizer. Mas a eliminação em si pesou para eles entenderem que, acho que eles estavam contando que talvez a Alane fosse sair, porque tem até a ver com a história da Vanessa Lopes, que desistiu do programa, mas acho que para eles foi pesado demais. Em relação a Pitel, tô gostando muito da dupla da Pitel e Fernanda. A gente tem um grupo no WhatsApp que uma das pessoas falou assim que elas lembram o Pink e o Cérebro. Que elas riem dos próprios erros, elas sabem que às vezes elas estão erradas, que elas arquitetam várias coisas, mas que não dá certo e elas mesmas riem delas mesmo. Elas têm sido um alívio cômico, né? O alívio cômico, é verdade. E até mesmo a postura que a Pitel tá tendo no quarto ali, conversando diretamente com a Fernanda, é uma. E quando ela chega na frente ali do Tadeu e daquela outra, é outra. Não sei se vocês conseguiram reparar. Ela tá tendo assim, tipo, ela meio que... Quando ela tá com a Fernanda, ela é mais divertida. Espontânea, justamente. E ali com o Tadeu, ela meio que prepara um discurso e ela faz aquele... Que inclusive não é ruim o discurso dela, mas ao mesmo tempo é meio que forçado ali, na minha opinião, sabe? E eu concordo com a sua visão, eu acho isso também, mas eu acho que essa dupla delas ali traz uma coisa diferente assim pro programa, e a Pitel é uma coisa que eu reparei que talvez seja uma das participantes que tenha mais coragem de jogar as verdades na cara do Rodriguinho. Verdade. Isso, é verdade. E assim, ela não troca de roupa, ela não precisa ser agressiva, mas ela chega e fala, não, é isso e tal, porque questiona ele. Talvez seja a participante que mais enfrenta o Rodriguinho e perceber, tipo assim, cara, você não é Deus, você não é unânime. Sim, e aí a gente espera que com essa postura as pessoas também percebam a importância delas ali pra casa. Sim. Porque a tendência é ir tirando os vilõezinhos. Mas ela é um tipo de vilã, é aquele tipo de vilã que a gente ama, como é que é? Ama odiar. Ama odiar. E aí, porque a gente sempre fala disso, né, Luiz? Ai, todo mundo vai deixando as plantas, o programa vai ficando morno. À medida que elas conseguem permanecer no programa, o programa vai tendo mais gás e a gente vai ficando com mais vontade de assistir pra ver qual que vai ser a próxima dela. E eu acho que é importante esse cálculo de rota aí novamente, igual tá na cabeça do Bin ali e tal. Por quê? Porque deve ser muito difícil você mudar de rota depois que o programa já começou. Já tem 3 semanas ali, eles não sabem. Acho que aconteceu ontem, mostrou no programa que o Bin Laden, eu não sei quem que quis trocar de quarto. Já é algo que é assim, o fulano tá querendo trocar de quarto. Já é algo assim, que parece que ele tá querendo sair fora ali do grupo. Então deve ser um pouco complicado mesmo, mas eu acho que esse raciocínio tem que existir para que a gente não fique só com as plantas, a gente não fique só com pessoas que boazinhas, vamos dizer assim, e que não vai ter um entretenimento pra gente. Eu gostaria que o Rodriguinho ficasse mais um pouco, não sabe assim, pra Você poder... tocou num ponto que eu acho polêmico e que eu tenho que fazer minha culpa aqui. Então diga. Porque nos primeiros episódios eu detonei o Rodriguinho e vou continuar detonando. Porém, uma coisa que a gente tem que admitir é que ele tá movimentando o jogo.
Tá. Então, se ele sair neste momento, por mais assim que eu não concorde com as atitudes dele, da forma como ele tem agido, tratado as pessoas, mas a gente tem que admitir que nesse sentido ele tá sendo um ótimo jogador, que tá movimentando a casa, do Com jeito dele, certeza. mas tá. Ele tá sendo um personagem central, né? Porque o meu medo é que aconteça igual nas outras edições, é que se tirem os protagonistas ou quem movimenta o jogo e ficarem as plantas. Justamente. Porque ali dentro a gente ainda tem muita planta e que eu acho que, claro, se o Rodriguinho fizer alguma coisa muito mais assim, que passe todos os limites, ok, vamos tirá-lo. Mas se tem outras plantas ali dentro que não estão fazendo nada e que a gente lembra que existe, talvez, tipo assim, na prova da liderança, que o Tadeu fala o nome, fulano, sua vez de jogar. Sabe? Acho que a gente tem que pensar muito nisso. Então eu acho muito polêmico, todo mundo fora Rodriguinho, mas eu acho que ele não deve sair agora nesse momento. Porque tanto ele quanto a Pitel e a Fernanda, eu acho que são pessoas que estão movimentando esse jogo. Então não dá pra gente pensar. A Pitel e a Fernanda, como vocês mesmos disseram, tipo, elas estão ali movimentando de uma forma cômica, lúdica, engraçada, ok. O Rodriguinho, a gente não tá aguentando mais ele com aquele discurso machista, violento, tudo de ruim tá passando. Eu não sei como que ele conseguiu sair de casa pra ser, assim, assinou ali pra ser cancelado, porque aquela postura, não sei como um assessor, um empresário não chegou pra ele e falou assim, olha, pega leve, seja menos... Mas contratou uma assessoria pra poder falar com ele assim, ó, vamos maneirar. Mas é um dinheiro gasto à toa, Justamente. Né? Porque ele tá fazendo completamente o oposto. Na primeira semana, acho que foi logo depois que teve ele virou líder. Ele virou líder, ele já teve essa postura. Então, assim, é difícil segurá-lo, vamos dizer assim. As meninas seriam até mais fáceis. Mas só que a gente vai depender ali um pouco da sorte, né? Dele, por exemplo, não entrar num paredão duplo com uma Beatriz ou com Davi da vida ali, porque aí realmente ele vai sair. Ou também... das dinâmicas ali de liderança e tal, mas assim, eu gostaria que ele ficasse pra gente ver quanto mais ele tem essas atitudes meio escrotas, podres, que a gente não tá aprovando. E você tem muita razão disso, que é importante ele ficar, porque ele molda muito as atitudes das pessoas que estão ali em volta. Por exemplo, a Vanessa Camargo e a Yasmin, elas ficam orbitando em torno dele ali, e a gente vai reconhecendo também esse tipo de postura. Sim. Que é o que mais existe, né? Infelizmente, essas mulheres que ficam até submissas à ideia, aos mandos de um homem, né? Vamos dizer assim. Porque o que a Vanessa tá fazendo é isso. E as duas têm mais ou menos o mesmo perfil, né? De ficarem ali na cola do grupo, que elas estão perdidas, elas não sabem se vão pra ali ou vão pra lá. E aí, só que entre a Vanessa e a Yasmin, elas têm já posturas diferentes com relação ao Rodriguinho. A Yasmin parece que enxerga mais esse lado negativo. Por mais que não fale, né? Por mais que não fale. Fica ali, às vezes, numa conversa só entre as duas, mas não fala diretamente pra ele, né? Coisa que a Pitel e a Fernanda já têm falado. Gente, eu adorei quando a Fernanda virou e falou que você não tem nem mais voz, Rodriguinho. Sabe? Maravilhosa, sabe? É o que a gente quer falar. Velho. A gente quer falar. Ela tá, na verdade, talvez ela esteja retribuindo a grosseria dele como a outra grosseria. A gente tá rindo da situação porque chega a ser cômico a forma como ela fala pra ele. Do tipo, tô nem aí porque você vai pensar do que eu tô falando pra você. Se você quiser continuar conversando comigo, beleza. Senão... vida que segue. Eu acho que a gente ri porque é a forma espontânea como ela age em certos momentos. Justamente. E aí, assim, numa situação com a Yasmin e com a Vanessa ali, que não falam nada ainda, né? A gente espera uma postura mais rígida ali, principalmente da Yasmin. A Vanessa a gente já percebeu. A Vanessa é totalmente deslumbrada por ele e ela parece alienada. Eu acho que a Yasmin só vai acordar no dia que a Vanessa sair. Sim, então por isso que a Vanessa, pra mim, é uma planta. E eu sou a favor da saída das plantas em primeiro lugar. A regra do jardineiro. A regra do jardineiro poda tudo. Poda tudo. Boninho, liquidação. De novo, Boninho, a gente tá te dando esse recado. Vamos tirar as plantas. Porque eu acho que é isso. Quando a Vanessa sair, a Yasmin vai conseguir se mostrar. Isso. Talvez, né? É uma aposta. Eu aposto nisso. É porque ela tem essa postura do lado de fora da casa, de falar mais, de ter mais uma postura mais intensa ali. E ela ainda não mostrou. E eu acho que envolve muito medo do cancelamento. Por mais que não sei o que, as pessoas tentem falar que não existe isso. Existe sim esse medo. Eu acho que a Yasmin olha muito pra Vanessa, talvez no ideal, tipo assim, eu tenho que manter essa mesma linha pra eu não ser cancelado, porque a Vanessa está nessa posição que ela tá se precavendo, tomando cuidado. Eu também tenho que
prestar atenção no que eu vou falar para não sair daqui cancelada. Sim, ela fica numa sombra de segurança. Porque a gente já viu que a Yasmin tem essa postura logo no primeiro paredão. Ela falou, não, eu vou tirar 1 a 1. Eu não vou ser baixa, eu vou ser subterrânea. Ela guardando até agora. Outro dia ela falou também, né, do lance do corpo, né, que foi falado do corpo delas e tal. Ela falou assim, se eu pego, eu escracho ele do lado de fora, que não sei o quê. Mas assim, ela tá segurando algo que não tá acontecendo nada ainda. Ele tá esperando esse vulcão sair, aí tá a erupção, sabe? Pra ela poder até bater de frente, principalmente porque ela tem sido a principal vítima dos ataques acontecendo ali dentro, né? Em relação ao corpo, sobre a compulsão dela. Então ela tá sendo vítima de ataques ali, muita coisa chegando, mas por outro lado tentam minimizar o que tá acontecendo e ela fica nesse esconderijo, nessa retaguarda, assim, toda protegida, tipo assim, não, acho que não é o momento, eu não vou fazer, não, ela tem que parar pra pensar o que minha mãe vai achar se eu fizer isso e tal. Mas acho que tá faltando isso. Acho que talvez a Vanessa saindo, que é uma planta, como eu falei, que pode ser essa virada de chave pra Yasmin Brunet. Ontem, logo depois, no programa, né, teve uma fala dela com o Davi, que o Davi estava, depois da segunda-feira, que teve todo aquele processo lá do Sincerão, e ele começou a falar alto, e ela mostrou uma atitude ali para ele parar de falar. Então ela falou mais alto que ele e se portou. Mas assim, são picos, né? E que não vai... E direcionados, né? Ela direciona muito pro Davi. Talvez o foco dela tenha sido muito o Davi, não que ele não tenha algumas atitudes problemáticas, não tô defendendo Vamos falar do Davi? Ai, o Davi. Acho que ele merece um outro programa. A parte sobre... A gente precisa muito falar do Davi depois, o Luiz, o que ele precisa? Ele precisa voltar pro programa pra gente conversar de novo sobre o Davi, né, Lombardi? Acho que ele merece um programa à parte, só poder falar... Porque a gente pode ser muito odiado por algumas pessoas. Sim. Será que a milícia aí, que a gente já viu dos cactos, vai vir pro Davi também? Eu tô sentindo esse movimento aí. Também tô. Mas eu tenho fé, olha, estou aqui, bandeira branca com o Davi, tá? Eu queria só falar com ele, depois vocês me chamam pra poder falar sobre ele, que eu vou querer falar. Nós vamos abrir a sua agenda aqui agora. Mas assim, eu tenho minha torcida pra Beatriz, então eu acho que o embate ali com os dois, eu acho que as torcidas vão dar esse embate que eu acho que vai ser bem legal. Me lembra um pouco, guardando as devidas proporções, em comparação com Juliette e Gil do Vigor. Isso. Apesar de que no BBB 21, né, sempre continuo falando que Gil do Vigor era o injustiçado. Sim. Também tem as devidas proporções, porque eles não são tão amigos, né, a Beatriz e o Davi. Mas temos aí 2 protagonistas da edição. Pra mim já tá bem definido, né? A não ser que eles façam alguma coisa muito errada que justifique a saída deles. Pra mim, até esse momento do jogo, eles são os 2 finalistas da temporada. E eu acho que com a Beatriz é até menos possível essa jogada errada. O Davi, ele chega no vulcão que você falou, em ebulição, ele tá ali o tempo todo lá em cima. Então a possibilidade de acontecer algo... Do caldo entornar de vez, né? Então e isso depende, sabe de quê? De quem tá jogando lá dentro. Porque quanto mais eles ficam vitimizando o Davi, colocando o Davi contra a parede, mais cresce o sentimento de injustiça de quem tá assistindo aqui fora. Não assistiu o BBB, né, gente? Não assistiu. Não assistiram. 24 edições. Só, nunca assistiram, gente. É verdade. Então é isso, gente. Gente, maravilha. Obrigado pela participação de vocês hoje. Hablamos e hablamos e hablamos muito. Muito. Luiz Cabral, portas abertas para vocês. Muito obrigado pelo convite, Laura Lombardi. Eu tô aí, à disposição sempre. Adoro falar, vocês sabem disso. Adoro BBB e adoro vocês. Que ótimo. Então, em breve, vamos abrir sua agenda ali na redação para marcar o seu retorno para falar sobre Davi. Laura Maria, querida, muito obrigado mais uma vez pela parceria e pela presença aqui na nossa bancada. Obrigada, Lombardi. É sempre um prazer e foi ótimo conversar com o Luiz aqui hoje. Eu, como produtora, me responsabilizo de anotar na agenda a próxima vez que ele vier, tá bom? Combinadíssimo. Combinado. Tá gravado, viu, gente? Tá gravado, né? O Brasil tá vendo. Pessoal, então ficamos por aqui com mais um episódio de É Tempo de BBB e voltamos semana que vem. Tchau!